Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveita o começo do vídeo para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo lá no grupo do WhatsApp da sala de aula, da escola. Dá essa força aí, galera! Hoje vamos falar um pouco mais sobre os gases. Nós sabemos que a matéria se apresenta em três estados físicos fundamentais: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Hoje vamos falar um pouco sobre as propriedades físicas dos gases. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Como eu dizia, vamos falar hoje um pouco sobre as propriedades físicas dos gases. Vamos começar aqui falando sobre quais são as propriedades gerais de um gás. Veja, primeira coisa importante, os gases, obviamente, possuem massa, ou seja, os gases são formados de moléculas, de partículas. O volume dos gases varia muito com a pressão. Então, qualquer acréscimo mínimo de pressão ocasiona uma grande variação no volume, ou seja, o gás ele é facilmente compressível, a gente comprime ele facilmente, mas também ele se dilata facilmente, ele se expande facilmente. Ele muda com muita facilidade o seu volume a partir de variações de pressão. Terceira propriedade interessante é que os gases ocupam todo o volume do recipiente. Portanto, ele vai ter a forma do recipiente que o contém. E, finalmente, o volume dos gases varia muito também com a temperatura. Quando eu vario a temperatura de um gás, ele sofre grandes variações no volume, sofrendo grandes expansões ou grandes compressões, contrações. Então, essas são as características básicas de um gás. Vamos falar um pouquinho sobre três parâmetros importantes, a começar pelo volume. O volume é a quantidade de espaço ocupado ou que pode ser ocupado, ou seja, o volume de um recipiente, por um corpo. O gás ocupa o volume total do recipiente, como eu já falei. Se o recipiente tiver esse formato aqui cilíndrico, as moléculas do gás, como elas estão em movimento desordenado para várias direções diferentes, esse gás vai ocupar todo esse volume cilíndrico. Se eu tiver aqui o formato de um paralelepípedo, por exemplo, o gás também vai ocupar todo esse volume, assumindo esta forma. Se eu tiver aqui uma pirâmide, por exemplo, o gás também vai ocupar esse formato do recipiente. Isso porque as moléculas elas se afastam uma das outras e ocupam todo o volume do recipiente que contém este gás. Temperatura, nós já sabemos de outras aulas, temperatura é a medida do grau médio de agitação das partículas que constituem o corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Então, toda vez que falarmos de temperatura, nós temos que pensar na agitação das partículas daquele corpo. Quanto maior for a temperatura, mais agitadas estarão as partículas constituintes daquele corpo. E aqui na aula de hoje, especialmente, estamos falando dos gases. Então, quanto maior for a temperatura de um gás, maior será a agitação das moléculas desse gás. No gás, as moléculas estão se dirigindo para todas as direções de maneira aleatória. Vamos lá. Quando um corpo é aquecido, aumentamos a energia cinética das partículas que constituem o corpo. Nós já sabemos que a energia cinética é aquela energia do movimento. Todos os corpos que possuem energia cinética, eles possuem movimento. Ora, se um objeto tem massa e possui velocidade, ele tem energia cinética. Em outras palavras, quando estou falando de um gás, aumentar a sua temperatura automaticamente é aumentar a energia cinética de translação, de vibração de suas moléculas ou de suas partículas. No estudo dos gases, utilizamos com frequência a escala Kelvin. Nós sabemos que a escala Kelvin ela é conhecida como escala absoluta, porque ela só assume valores positivos. O 0 Kelvin é o valor mais baixo possível
para a temperatura e equivale a menos 273 graus Celsius aproximadamente. Esse estado em que a energia cinética é mínima é chamado de zero absoluto. A escala Kelvin é aquela escala adotada oficialmente pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, só para lembrar aqui, para transformar a temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin, nós podemos usar esta relação. Esse T maiúsculo representa a temperatura absoluta, ou seja, a temperatura na escala Kelvin, igual a θc mais 273. Esse θc representa a temperatura na escala Celsius. Também temos essa outra equação, que relaciona a escala Celsius com a escala Fahrenheit. θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Aqui, θf está representando a temperatura na escala Fahrenheit. Essa imagem aqui, do lado esquerdo, ela representa esquematicamente essas três escalas importantíssimas. O primeiro ponto fixo é a temperatura da água congelada, congelando, na verdade, mudando aí de líquido para sólido. E o segundo ponto fixo é a água fervendo, é a água em ebulição. Na escala Celsius, a água ela congela a 0 graus Celsius e ela ferve a 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, a água congela a 32 graus Fahrenheit e ferve a 212 graus Fahrenheit, enquanto que na escala Kelvin, a água congela a 273 kelvins e ferve a 373 kelvins. Eu estou aqui fazendo apenas um apanhado geral, com os pontos principais sobre o conceito de temperatura. Fiz sobre volume, acabei de fazer sobre temperatura, as considerações gerais, e agora vamos fazer algumas considerações sobre a grandeza física, pressão. A pressão ela é constituída pela força e frequência das colisões que as partículas constituintes do gás efetuam contra as paredes do recipiente que contém este gás. Então, nós já sabemos que um gás, as moléculas de um gás estão em movimento desordenado para todas as direções possíveis dentro do recipiente. Neste movimento, as moléculas acabam colidindo contra as paredes do recipiente. A pressão de um gás é o resultado dessa força média que as moléculas fazem contra as paredes do recipiente que contém este gás. Então, pressão tem muito a ver com força. Mas a pressão não tem somente a ver com força. Tem a ver com força distribuída em uma certa área. A noção, o conceito de pressão relaciona força com área. Então, vamos ver os detalhes aqui dessa grandeza física. A pressão, portanto, mudou aqui o slide. A pressão, portanto, é a razão da força em uma certa área. Suponha, por exemplo, que eu tenho uma força que está sendo aplicada em uma certa área. Essa força irá se distribuir em várias unidades desta área. Em cada unidade de área, eu terei aqui uma partezinha desta força. Essa noção da força se distribuindo em uma certa área é justamente a noção de pressão. A pressão tem como unidades a atmosfera, que nós simbolizamos por atm. Lá na química também é muito comum milímetro de mercúrio, ou também o centímetro de mercúrio. Pascal, que é a unidade oficial do Sistema Internacional. Veja, como pressão é força sobre área, no Sistema Internacional, a sua unidade será o Newton por metro quadrado. Nossa, como meu M ficou feio, né? Newton por metro quadrado. Newton aí é a unidade oficial de força e metro quadrado é a unidade oficial de área. Só que Newton por metro quadrado recebe o simpático nome de Pascal e o símbolo é um PA. Então, quando aparecer Pascal, você já sabe que é a unidade oficial de pressão no Sistema Internacional.
A pressão de 760 milímetros de mercúrio, ou ainda de uma atmosfera, é denominada pressão normal. É aquela pressão da atmosfera ao nível do mar. Ora, então, vimos aqui as três variáveis de estado que definem o estado de um gás: volume, temperatura e pressão. Vamos continuar aqui agora falando de um gás ideal. Quando que um gás é considerado um gás ideal? Os gases apresentam movimento contínuo e desordenado. A direção e o sentido das partículas somente são modificados quando elas colidem uma com as outras ou, obviamente, quando elas colidem contra as paredes do recipiente, né? As colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, não há perda de energia cinética durante as colisões. Então, há uma conservação da energia cinética quando uma molécula de um gás colide com outra molécula, ou ainda quando a molécula de gás colide contra as paredes do recipiente que contém este gás. Se um gás apresenta essas características, ele é chamado de gás ideal. O gás ideal não existe na natureza. No entanto, podemos fazer com que um gás real comporte-se como um gás ideal, né? De modo semelhante a um gás ideal. E para isso devemos elevar a sua temperatura e baixar a sua pressão. Quando isso ocorre, esse gás é chamado de gás perfeito. Um gás real que se comporta como um gás ideal, ele é chamado de gás perfeito. Não esqueça, um gás real tem um comportamento próximo de um gás ideal a baixa pressão e alta temperatura. Baixa pressão e alta temperatura, e aí ele se torna um gás perfeito, um gás que obedece aí com muita perfeição, com muita precisão, às leis da física. Ok, quantidade de matéria. A quantidade de matéria é a representação da quantidade de partículas existentes em um sistema. Então, quanto mais partículas existir em um sistema físico, nós dizemos que ali existe uma maior quantidade de matéria, ok? Então, vamos lá. A unidade de quantidade de matéria é o mol. Então, vocês vão ouvir falar muito sobre mol. Mol é a unidade que mede a quantidade de matéria de um gás ou de qualquer outra substância, mas neste capítulo estamos falando de gases. O número de mol, ou quantidade de matéria, pode ser simbolizado pela letra N, e esse número de mols será dado por esta expressão matemática, M sobre M. Note que é um M minúsculo sobre um M maiúsculo. O que será que representa cada um desses M's? O M minúsculo está representando a massa do elemento ou da molécula, e esse M maiúsculo é a massa molar. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma amostra de um gás com uma certa massa M minúsculo. Eu tenho ali, sei lá, 100 gramas de um gás, 200 gramas de um gás, e o M maiúsculo é a massa de 1 mol desta molécula, ou seja, é a massa molar. Quando eu divido a massa da amostra pela massa molar, eu estou tendo, obviamente, a quantidade de mols que temos deste gás. Ora, a massa molar é numericamente igual à massa molecular. São conceitos diferentes, mas eles têm o mesmo número que expressa. A massa molecular é a massa de uma molécula. A massa molar é a massa de um mol de moléculas, ou seja, de um conjunto de moléculas, mas é o mesmo número. A massa molecular, ela tem o mesmo número para um certo elemento que a massa molar, mas a unidade de medida é diferente. Enquanto que a massa molecular é expressa em UMA, a massa molar é expressa em gramas. O que é esse UMA? O MA
é unidade de massa atômica. Uma unidade de massa atômica, ela corresponde a uma fração do isótopo 12 do carbono. O carbono 12, se eu dividir ele em 12 partes, a fração de 1/12 deste átomo é uma unidade de medida usada para calcular a massa de todos os átomos, que é a UMA, unidade de massa atômica. Vamos ver aqui, ó, a nossa representação. Eu tenho aqui representado um átomo de carbono, eu vou dividir ele em 12 partes, de carbono 12, a fração de 1/12 do átomo de carbono 12 é aquilo que chamamos de uma unidade de massa atômica. O hidrogênio, por exemplo, o hidrogênio puro, ele tem uma unidade de massa atômica, de massa. Ora, mas nós sabemos que o hidrogênio ele pode se apresentar na natureza como o hidrogênio simples, que foi o que eu chamei aqui agora, ou como o deutério, que tem aí, além de um próton, um nêutron também, ou ainda como o trítio, que tem, além de um próton, 2 nêutrons. Mas estou falando aqui do hidrogênio simples, purinho. Ele tem uma unidade de massa atômica. Ele equivale ao peso, digamos assim, de 1/12 do átomo do carbono 12, do isótopo do carbono 12. Então, quando eu pego essa massa em UMA e escrevo em gramas, eu estou, na verdade, escrevendo a massa de 1 mol daquele gás ou daquela substância. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, na tabela periódica, o boro. O boro ele tem massa ó, de 10,811. Vou falar 10 para aproximar. A massa molecular do boro é de 10 unidades de massa atômica. Mas a massa molar também seria aí 10, só que 10 gramas. Então, a massa molecular é a massa de uma molécula. A massa molar é a massa de um mol, ou seja, de um conjunto de moléculas. Só que esses números, o número que representa a massa molecular e o número que representa a massa molar, é o mesmo número. Porém, a massa molecular em UMA e a massa molar em gramas. Ora, eu estou dizendo aqui o tempo todo que um mol de um gás é um conjunto de moléculas. Ok, mas é um conjunto de quantas moléculas? Esse número é chamado de número de Avogadro. O número de Avogadro, aqui tem uma figurinha aí que apresenta como é que era a aparência física dele, mais ou menos. O número de Avogadro é o número de partículas existentes em 1 mol de uma substância. Ou seja, o número de Avogadro, que é esse número aqui, 6,023 vezes 10 elevado a 23, é o número de partículas que existem em 1 mol. É claro que se fosse 2 mols, seria 2 vezes esse número. Se fossem 3 mols, seria 3 vezes este número. Portanto, o número de Avogadro é o número de moléculas ou de partículas que existem em 1 mol de uma determinada substância. Novamente, estou chamando a atenção que o mol é um conjunto de moléculas. E esse conjunto de moléculas tem uma massa, que é a massa molar, que coincide com a massa molecular, porém expresso em gramas. E esse conjunto de moléculas tem um número exato de moléculas, 6,02 ou 6,023, se quiser ser mais preciso, vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ok? Vamos seguir aqui, então, a nossa explicação. Aqui eu tenho um infográfico que está apresentando aí as principais características de tudo aquilo que eu falei até agora. Eu sugiro que você pause esse vídeo e leia com atenção esse infográfico para você perceber aí as principais informações sobre quantidade de matéria. Ora, a equação de Clapeyron, ela é a equação que relaciona 3 variáveis de estado de um gás. É por isso que essa equação é chamada de equação de estado. Ela vai aí apresentar o estado de um gás quando ele está a uma certa pressão,
a um certo volume e a uma certa temperatura. A equação de estado de um gás, ou a equação de Clapeyron, é dada por PV igual a nRT. Esse P, obviamente, representa a pressão do gás, esse V representa o volume do gás, esse N representa o número de mols daquela amostra de gás que estamos trabalhando, esse T maiúsculo representa a temperatura, mas atenção, como o T é um T maiúsculo, estamos falando da temperatura absoluta, ou seja, a temperatura na escala Kelvin. Se o problema fornecer a temperatura na escala Celsius ou na escala Fahrenheit, primeiro você precisará transformar para a escala Kelvin. Esse R que aparece na fórmula é aquilo que chamamos de constante universal dos gases perfeitos. No sistema internacional, essa constante é dada por 8,31 joules por mol Kelvin. Porém, é muito comum em problemas de física e em problemas de química que as unidades não estejam no sistema internacional. A pressão, ao invés de estar em Pascal, ela pode, por exemplo, estar em atm. O volume, ao invés de estar em metros cúbicos, pode estar em litros. Ora, se as unidades não estiverem no SI, nós poderíamos usar esse R como 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. Então, não esqueça, aqui eu tenho uma imagenzinha de como é, né, uma fotografia de como era o Clapeyron, nascido em 1799 e falecido em 1864. Não esqueça, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. É a famosíssima equação de Clapeyron. Condições normais de temperatura e pressão. É aquilo que nós chamamos de CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. CNTP é a sigla que se refere às condições normais de temperatura e pressão de um gás. Ora, qual é a temperatura da CNTP? 0 graus Celsius ou 273 kelvins. E qual é a pressão da CNTP? 1 atm. Ora, todo gás que está na CNTP, ou seja, 0 graus Celsius ou 273 kelvins e 1 atm, ocupa um volume de 22,4 litros. Claro, estou falando de 1 mol. Então, 1 mol de oxigênio, 1 mol de gás carbônico, 1 mol de hidrogênio, 1 mol de qualquer gás ideal, na CNTP vai ocupar um volume de 22,4 litros. CNTP, não esqueça, 273 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera. Vamos lá. Lei geral dos gases perfeitos. Imagine, por exemplo, que eu tenho um gás e ele está sofrendo uma transformação de um estado 1 para um estado 2. Nessa transformação, eu vou alterar a pressão, eu vou alterar o volume e vou alterar também a temperatura. Ora, a variação da pressão está sendo representada por esse bloquinho pretinho aqui em cima. Eu tenho um bloquinho aqui em cima de um êmbolo. Esse bloco ele possui uma certa massa. Se ele possui uma massa, obviamente ele possui um peso. E esse peso está pressionando o êmbolo para baixo. Já no estado 2, eu retirei o bloquinho. Portanto, eu estou diminuindo a pressão sobre o gás. Ora, além disso, eu estou acendendo uma chama aqui, embaixo desse gás. Se eu estou acendendo uma chama, eu estou fornecendo uma certa quantidade de calor para este gás e estou fazendo a sua temperatura variar de um valor T1 para um outro valor T2. Como consequência dessa diminuição de pressão e aumento de temperatura, a imagem está mostrando que o êmbolo se deslocou para cima, aumentando o volume do gás de um volume V1 para um outro volume V2. Ora,
O que vai dizer a lei geral dos gases perfeitos? Que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura sempre assume o mesmo valor, ou seja, é sempre constante para uma determinada transformação gasosa. Ou seja, se o gás está se transformando de um estado 1, onde ele tem uma certa pressão P1, ele tem um certo volume V1 e ele tem uma certa temperatura T1, ele sofre para uma transformação para outro estado, para um estado 2, onde a pressão já tem um outro valor V2, o volume tem um outro valor V2 e a temperatura tem um outro valor T2. Então, eu posso escrever que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, porque P vezes V sobre T é constante. Então, no estado 1, essa relação vai assumir o mesmo valor, igual ao estado 2. P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes T2 sobre V2 sobre T2. Quero chamar a atenção que T1 e T2 aqui estão representados pela letra maiúscula, ou seja, é a temperatura absoluta, ou seja, é a temperatura na escala Kelvin. Ora, existem transformações particulares, transformações especiais. Vamos começar com a transformação isobárica. O prefixo iso significa igual e bárico aqui significa pressão. Portanto, a transformação isobárica é aquela transformação com pressão constante. Você já sabe que na física a abreviação CTE representa aí a palavra constante. Então, na transformação isobárica, a pressão é constante. Aqui na imagem eu tenho um gás saindo de um primeiro estado, e indo para um segundo estado. Eu vou colocar um pezinho em cima do êmbolo e observe que esse pezinho não varia. É o mesmo pezinho no primeiro estado e no segundo estado. O que a imagem quer dizer é que a pressão que é feita sobre o gás não muda. Se eu colocasse um pezinho maior, com mais massa, ou colocasse 2 pezinhos desse, aí eu estaria representando uma alteração da pressão. Mas se é um pezinho no primeiro estado e um pezinho no segundo estado, um peso pequeno, uma massinha aqui, então é porque a pressão não está sofrendo variação. É a mesma pressão, é uma pressão constante. Claro que a massa do gás também é constante. O gás não está escapando do recipiente. Então aqui eu tenho um volume V1 e o gás está passando para um outro volume V2, quando eu altero a temperatura de T1 para uma outra temperatura T2. Vocês devem se lembrar que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Como as pressões não variam, como a pressão não varia, então P1 é igual a P2 e eu posso cortar aqui de um lado do outro. Então, uma consequência da lei geral dos gases perfeitos está destacada aqui. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Ou seja, o volume dividido pela temperatura é uma certa constante. Se eu passar esse T para o lado de lá, ele passa multiplicando, e aí o volume vai ser a constante vezes a temperatura. E essa expressão nos mostra uma coisa muito interessante, que existe uma proporção direta entre o volume e a temperatura absoluta de um gás em uma transformação isobárica. Então, sob pressão constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Isso já era de se esperar, é claro. Eu não estou variando a pressão sobre o gás. Eu nem estou empurrando o gás para baixo e nem estou puxando o êmbolo para cima. O êmbolo está ali sempre com o mesmo peso, Então, se, por exemplo, eu aumentar a temperatura, as moléculas vão ficar mais agitadas, colidindo com mais força sobre o êmbolo e levantando este êmbolo. Ou seja, um aumento de temperatura vai ocasionar um aumento de volume. Então, essa lei da física ela é meio óbvia,
Então, a pressão não, desculpe, o volume, a temperatura em uma transformação isobárica, eles são grandezas diretamente proporcionais. Outra transformação importante é a transformação isotérmica. E como o nome diz, isotérmica é uma transformação em que a temperatura é constante, a temperatura é CTE. Então, aqui agora eu vou representar uma transformação isotérmica. A temperatura do gás no primeiro estado será igual à temperatura do gás no segundo estado. Mas notem que eu estou mudando a pressão. Aqui no primeiro estado eu tenho uma massinha em cima, né, do gás, pressionando o gás, e aqui no segundo estado eu tenho duas massas pressionando o gás, ou seja, a pressão variou de um valor V1 para um outro valor V2. Como consequência, esse gás foi comprimido e o volume mudou de um valor V1 para um outro valor V2. Notem que a temperatura aqui obrigatoriamente permanece constante, porque estamos falando de uma transformação isotérmica. Vocês se lembram que a lei geral dos gases perfeitos diz que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Então, como T1 é igual a T2, eu posso cortar aqui na minha equação, e uma consequência da lei geral dos gases perfeitos é que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Ou seja, a pressão vezes o volume é constante, é igual a uma certa constante. Se eu passar esse volume para o outro lado, ele passa dividindo, ou seja, a pressão é a constante dividida pelo volume. Essa expressão matemática evidencia que a proporção entre pressão e volume, no caso de uma transformação isotérmica, é uma proporção inversa, ou seja, pressão e volume, sob temperatura constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é inversamente proporcional à sua pressão. Sim, claro, se eu aumento a pressão sobre o gás, mantida a temperatura constante, o volume acaba diminuindo. Maior pressão, menor volume. Portanto, pressão e volume, neste caso, são grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá, continuando aqui. Transformação isovolumétrica, também chamada em muitos livros de isométrica, ou ainda a palavra que eu mais gosto, isocórica. A transformação isovolumétrica ou isocórica é aquela transformação em que o volume permanece constante. O volume aí é CTE. Ora, é como se colocasse uma trava, um parafuso, e não deixasse o êmbolo nem subir nem descer. Se o êmbolo nem sobe e nem desce, o gás não sofre nenhuma expansão, nenhuma compressão. Ele vai sofrer uma transformação gasosa, porém mantido o volume constante, mantido o volume invariável. O nome desta transformação é transformação isométrica, isovolumétrica ou ainda isocórica. Então, vamos aqui voltar à nossa imagem. Eu tenho um gás em um estado 1, passando para um estado 2. Eu vou manter o volume igual. Mas note que o termômetro que está aqui, enfiado no gás, né, passando pelo êmbolo, ele está nesta altura antes, e passou para uma outra altura depois, no estado 2. O que a imagem quer representar é que está havendo uma variação na temperatura. Ela está passando de uma temperatura T1 para uma outra temperatura T2. Ao mesmo tempo, duas massas em cima do gás e aqui 4 massas sobre o êmbolo do gás. O que o desenho quer dizer é que a pressão está evoluindo, está passando de um valor P1 para um outro valor maior, para um valor P2. Vocês se lembram que a lei geral dos gases perfeitos diz que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Como os volumes V1 e V2 são iguais, eu posso cortar aqui na lei geral dos gases perfeitos
E uma consequência da lei geral dos gases perfeitos para uma transformação isocórica será essa aqui, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Ora, o que eu quero dizer, portanto, é que a razão entre P e T é constante, é um certo K, é uma certa constante. Passando esse T para o segundo membro, eu posso escrever como P igual a K vezes T. Esta relação matemática evidencia que há uma proporção direta entre a pressão e a temperatura. Portanto, sob volume constante, a pressão de determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura. E isso também, novamente, me parece meio óbvio. Se eu aumento a temperatura, as moléculas vão colidir com mais força, né, contra as paredes do recipiente, e isso significa uma maior pressão do gás. Então, se eu aumento a temperatura mantido o volume constante, eu estou automaticamente aumentando a pressão do gás. Portanto, há uma proporção direta entre pressão e temperatura neste caso. Ora, este quadro ele resume aqui as informações principais sobre essas três transformações particulares. A transformação isotérmica é aquela que acontece com temperatura constante e ela é conhecida como lei de Boyle. Ora, neste caso, o volume é inversamente proporcional à pressão e a lei geral dos gases perfeitos se resume a esta expressão aqui. A transformação isobárica é aquela que acontece com pressão constante. Essa lei ela é conhecida como lei de Charles e Gay-Lussac. Veja, neste caso, o volume é diretamente proporcional à temperatura e a lei geral dos gases perfeitos acaba virando esta expressão aqui. A terceira transformação é a transformação isocórica, que é aquela que acontece com volume constante. Essa lei ela é conhecida também como lei de Charles e Gay-Lussac, e a pressão é diretamente proporcional à temperatura. A lei geral dos gases perfeitos se resume a esta outra expressão. Portanto, na aula de hoje, nós vimos as propriedades físicas dos gases, a lei geral dos gases perfeitos, a equação de Clapeyron e as transformações particulares isobárica, isotérmica e isocórica. Além disso, discutimos aí o que era pressão, o que era volume e com uma ênfase maior sobre o que é a quantidade de matéria de um gás, que é expresso pelo número de mols deste gás. Não esqueça, em 1 mol existe 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas e esse número é chamado de número de Avogadro. Foi um prazer inenarrável ter você por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de curtir esse vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal e até a próxima!